Então, diante de mostrar alguns simuladores que foi escolhido, vamos dar uma definição do que é circuito elétrico e quais são os elementos que compõem o circuito elétrico. Então, o circuito elétrico é um sistema que permite a passagem da corrente elétrica através de um caminho fechado. Ele é composto por uma fonte de energia elétrica, uma bateria, um gerador e um dispositivo que utilizam essa energia, como lâmpadas, motores e resistores, todos conectados por condutores elétricos, geralmente fios e cobres. Então, o circuito elétrico pode ser classificado em série, paralelo e misto. A série, que é um circuito e tem componentes que são conectados um após o outro, formando um único caminho para a corrente elétrica. Se um componente falhar ou for removido, o circuito inteiro é interrompido. Já o circuito elétrico paralelo são conectados em ramos separados e cada ramo tem o seu próprio caminho para a corrente elétrica. Se um componente, a resistência individual dos ramos. Já o componente elétrico misto é um circuito que combina elementos tanto do circuito em séries quanto do circuito paralelos. Ele contém grupos de componentes em série que estão conectados em paralelo entre si. A análise de um circuito misto geralmente requer a aplicação das leis de Kirchhoff e a simplificação do circuito em partes em série e paralelos separados. Então, como o Marcos disse anteriormente, um circuito elétrico ele é composto por vários elementos, por diversos elementos que eles vão desempenhar diversas funções específicas. Então, os principais elementos incluem resistores, capacitores, geradores, condutores e indutores. Pode passar. Então, os resistores eles são dispositivos que se opõem ao fluxo de corrente elétrica. Então, eles vão controlar a quantidade de corrente em um circuito. Um exemplo de uso pode ser encontrado no controle de um volume de rádio, né? E os resistores eles vão obedecer à lei de Ohm, onde vai se calcular V, que é a tensão em volts, que é igual a I, que é a corrente em amperes, vezes R, que é a resistência em ohms. Resistores, pode passar. Agora, outro componente do circuito elétrico são os capacitores, né? Então, e eles vão armazenar energia elétrica. A função deles vai ser regular a tensão em um circuito elétrico. E um exemplo de uso deles são que eles são utilizados em filtros de ruídos em fontes de alimentação, né? E para calcular a capacitância que é a capacidade de um circuito, de um capacitor armazenar energia elétrica, a gente vai ter que dividir a carga elétrica em coulombs sobre a tensão em volts. E para calcular a energia armazenada, a gente vai multiplicar meio pela capacitância em farads vezes a tensão em volts ao quadrado. Pode passar. Os geradores eles vão ser dispositivos que convertem energia mecânica ou química em outras fontes de energia elétrica, como, por exemplo, energia sonora, luminosa, ou seja, eles vão fornecer energia para o circuito. Um exemplo de uso são as baterias e os geradores de energia elétrica, né? E aí, na imagem a gente pode ver como calcular a força eletromotriz, que é a capacidade que um gerador tem de gerar energia para um circuito elétrico. E ela vai ser basicamente a soma da tensão útil em volts, que é o V, pela corrente em amperes, que é multiplicada a resistência interna do gerador em ohms. Pode passar. Outro componente do sistema elétrico vai ser os condutores, que eles vão ser materiais que vão permitir o fluxo de energia, o fluxo de corrente elétrica do sistema, né? Do circuito. E a função vai ser conectar os elementos do circuito. Um exemplo deles
é o que a gente mais vê hoje em dia, que são os fios de cobre comuns. Vocês podem ver na imagem que eles têm a parte interna de cobre, onde passa os elétrons, a energia, e o isolante de plástico que está por volta dele, que é para a gente não tomar choque. Para calcular a resistência de um condutor, a gente multiplica P, que é a resistividade no material, que multiplica por L, que é o comprimento do condutor em metros, que divide A, que é a área de seção transversal do condutor em metros quadrados. Pode passar. E por fim, como último elemento que compõe o circuito, são os indutores, né? Que eles são os dispositivos que vão armazenar energia, só que em um campo magnético. E eles vão regular a corrente elétrica em um circuito, né? Exemplo de uso. Eles vão estar presentes, essas pecinhas, vocês podem ver na imagem, vão estar presentes em transformadores e em motores elétricos. E para calcular a indutância, que é a capacidade de armazenar energia em um campo magnético de um indutor, a gente vai multiplicar L, que é a indutância, vezes DL sobre DI sobre DT, que é a taxa de variação de corrente em amperes por segundo, que vai ser igual à tensão em volts. Essa é a equação que a gente pode usar. Bom, agora vamos dar início à explicação de alguns simuladores. Aqui no site JavaLab, nós temos o primeiro simulador, que vai falar a respeito da fiação doméstica, no caso, a fiação interna. E é importante sabermos que todos os dispositivos elétricos ele possuem um valor de resistência, e esse resistor limita a corrente elétrica. Por exemplo, um filtro de linha ou fiação interna também é uma conexão paralela de resistores. E é importante a gente lembrar do que é uma ligação paralela. E nessa ligação paralela, a resistência equivalente, ela é menor que a menor das resistências. Na ligação em paralelo, todos os resistores encontram-se ligados sob o mesmo potencial elétrico. E devido à natureza da conexão paralela, se muitos aparelhos elétricos forem usados simultaneamente, a resistência total será pequena e uma corrente forte fluirá. Mas no caso, se ele entrar em curto, sem passar pela resistência, há uma sobrecorrente. E a sobrecorrente é a circulação de excesso de corrente no circuito de um aparelho elétrico. Então, isso vai ocasionar em um possível risco de incêndio. Então, aqui eu vou simular como seria, primeiramente, um circuito que flui naturalmente, né, sem curto, e depois nós vamos ver o que acontece quando há um curto-circuito. Bom, aqui nós temos duas opções nos simuladores de fios. Aqui, primeiro, nós temos como se fosse a planta de uma residência, né, com alguns eletrodomésticos, e eles estão desligados, sem energia. E agora nós vamos montar uma fiação. Aqui, pegando da fonte de energia, né, nós podemos pegar aqui, ó, com esse fio que mede, ele vai falar a amperagem do circuito. E aqui eu vou começar a montar esse circuito, pegando aqui esses dois fios, já conectando no primeiro aparelho. Você pode ver que ele começou a funcionar e o fio está dizendo aqui a amperagem de cada fio. Pode ver que não tem curto, porque a corrente está fluindo naturalmente. Agora eu estou adicionando mais alguns fios para que haja a passagem de energia para outro eletrodoméstico. Você pode ver que acendeu aqui o computador, a geladeira. Aqui também nós podemos pegar e continuar esse sistema em paralelo, montando agora para a televisão. Aqui, agora o próximo fio. Bom, aqui nós podemos ver, né, a quantidade de cada sistema em amperes, né?
E podemos ver que aqui está uma ligação normal, onde todos os eletrodomésticos estão em funcionamento. Agora eu vou reiniciar ele e mostrar o que acontece quando há uma sobrecorrente. Bom, aqui eu vou pegar o primeiro fio e vou adicionar nesse aparelho doméstico. E agora eu vou pegar outro fio e adicionar na mesma fonte. Bom, aqui nós podemos ver ele simulando um curto-circuito, no caso que é importante lembrar que é o excesso de corrente em um aparelho elétrico. E aqui esse excesso de corrente pode causar um curto-circuito. E se tiver algum material inflamável, isso pode ser muito ruim e acabar ocasionando no incêndio. Por isso que é importante tomar as medidas de segurança para que isso não aconteça. Bom, agora vamos para o próximo simulador. Bom, e dando continuidade ao nosso assunto, o segundo simulador escolhido pela nossa equipe foi sobre a tela de toque resistiva. E essa tela é sensível ao toque, é uma tecnologia que permite usar dispositivos de TI de forma mais intuitiva. Como podemos ver aqui na imagem, clicando ou arrastando o local desejado na tela com o dedo, existem vários pontos sensíveis ao toque, e dependendo do método de detecção, eles podem acionar as coordenadas da tela que o aparelho irá detectar. Como, por exemplo, o painel de toque resistivo, que é o assunto principal, que é composto por duas telas sensíveis ao toque com uma resistência, que quando a tela sensível ao toque é pressionada, as outras duas folhas entram em contato uma com a outra e mede o valor da resistência, que vai reconhecer as coordenadas, mas também é importante mencionar que esse tipo de tela é muito difícil de ser implementado ao multitoque, que seria o quê? A gente usa mais de um dedo para controlar a tela, no caso. Também temos o tipo de painel de toque ultrassônico, que é composto por um alto-falante que emite ondas ultrassônicas e um sensor de detecção, que se houver algum objeto como o dedo que interfere no progresso do ultrassom, as coordenadas serão determinadas. Também o painel de toque infravermelho, que consiste em um LED que emite luz infravermelha e um dispositivo fotoelétrico. Se houver um objeto, como de novo no mesmo exemplo, o dedo, irá, irá interferir no processo do raio infravermelho e as coordenadas correspondentes serão determinadas. E por fim, a tela de toque capacitiva, que as coordenadas são detectadas usando a quantidade de alteração na capacitância da tela, que é difícil de manipular com o dedo dielétrico, que seria o quê? Então, utilizar luvas de couro, pregos, canetas stylus em geral, etc. E mais um ponto importante que podemos mencionar sobre esse simulador é sobre a tela sensível ao toque resistiva de 4 fios, que tem logo os contatos em forma de haste impressos no canto dos eletrodos transparentes superior e inferior, e usa apenas 4 fios para detectar pontos de contato em um plano bidimensional, como podemos ver aqui na imagem. E se você aplicar um campo elétrico em um plano depois de detecção do outro, poderá encontrar um ponto pressionado. E bem, essa foi a nossa apresentação sobre o circuito elétrico. Muito obrigado pela sua atenção.